Milionário aprende a ser mãe ao ver mendiga negra salvar filho autista com palavras mágicas. Naquela manhã chuvosa, as ruas da cidade pareciam mais sombrias do que nunca. Lúcio, um milionário de gravata impecável e olhar por cima do ombro, caminhava sob o abrigo de um guarda-chuva caro, e mesmo assim sentia um vazio na alma. Ele pensava em sua vida de excessos, em como tinha tudo e ao mesmo tempo nada. Foi então que seu olhar foi atraído por uma cena estranha, quase mágica. Uma mulher negra, de roupas desgastadas e cabelos desgrenhados, se agachava junto a um menino. O garoto, olhos wide e mãos trêmulas, balançava-se, erguido em seu próprio mundo. A mulher, Helena, começou a falar calmamente. Suas palavras, sussurradas como um encantamento, pareciam flutuar pela atmosfera pesada. Ele falava: "Você está seguro, meu amor. Estou aqui." E de repente, o fascinamento do garoto começou a diminuir. As crianças à distância, que antes faziam piadas e o empurravam, pararam, mal acreditando no que viam. Lúcio mal podia acreditar em sua própria visão. Ele nunca tinha visto alguém com uma conexão tão profunda e quase sobrenatural. Ele estava cínico, mas algo naquele momento tocou algo dentro dele. Falando com uma firmeza envolta de ternura, Helena parecia controlar a tempestade ao seu redor. Lúcio sentiu um nó na garganta. Ele lembrava-se de Pedro, seu filho, jogado em um canto escuro da casa, absorto em seus próprios jogos de videogame enquanto eles mal trocavam palavras. O garoto era autista também. Com dor, ele se questionava se um dia poderia se conectar com Pedro assim. O medo borbulhava dentro dele. Como havia deixado as coisas chegarem a esse ponto? Quando se aproximou, o orgulho paternal lutava contra a lógica de um pai rico que tinha tudo exceto compaixão. O olhar crítico de seu pai ressoava na sua mente. "A reputação é tudo, Lúcio", dizia a figura autoritária do empresário que era. Mas cada vez que Helena olhava para seu filho, havia um amor que não poderia ser comprado. O espaço entre eles ardia de calor humano. Ele percebeu que por trás de suas fraquezas, a mulher tinha uma força que não conseguia compreender. "Ela é só uma mendiga", pensou a voz cínica. Mas o que é ser uma mãe? Uma pergunta tão simples, mas com resposta complexa. Ele decidiu se aproximar, não só por compaixão, mas pela urgência de se redimir. "Posso ajudar de alguma forma?" ele perguntou, desaprendendo um jeito de falar de negócios. Mas ela o olhou com desconfiança. "Ajuda? O que você sabe sobre gente como nós?" A cidade tinha seus olhos sobre a cena. Murmúrios se espalhavam. O ovo da rua parava. Aquela interação era um espetáculo, uma curiosidade. E Lúcio estava ali, exposto a um julgamento coletivo. Um casal de jovens zombando, uma velhinha balançando a cabeça, desaprovadora. Mas no meio da tensão, algo incrível aconteceu. Um menino sorriu. Um sorriso que iluminou seu rosto, uma fagulha de esperança. E Lúcio sentiu que precisava descobrir mais sobre essa mulher. Precisava entender. Precisava se redimir. A pressão em seu peito era profunda. E ali, em meio àquela luta, estava a pergunta que poderia mudar tudo para ele. O que significaria realmente ser pai? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O garoto sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto, como o sol nascendo após a tempestade. Lúcio sentiu uma onda de calor dentro dele. Era algo que ele não esperava.
o poder das palavras dentre aquele caos. Mas antes que pudesse se aproximar mais, um grito cortou o ar, fazendo todos se virarem. Desgraçada, o que você está fazendo com meu filho? Um homem alto, de rosto marcado e olhos voltados para o céu, apareceu na cena. O olhar dele, repleto de raiva, pairava sobre Helena como uma sombra. O menino se encolheu, o sorriso se desfez num instante, e a mão firme da mãe se levantou, como uma barreira contra o furor descontrolado. Lúcio sentiu seu coração disparar. Ele é meu! O homem gritou, se aproximando com passos pesados. A multidão, que antes observava atenta, agora murmurava. Uma onda de intriga se formando ali no meio. Lúcio se sentiu puxado para mais perto, a adrenalina misturando-se ao medo. Eu não vou deixar você levar ele embora. A voz de Helena tremia, mas havia um fogo nela, um olhar que clamava pela verdade. O homem parou, e o silêncio desceu como um peso. Lúcio. Bom, o nome cortou a atenção, e ele virou-se. Era Pedro, seu filho, agora de pé com os olhos arregalados ao ver aquele tumulto. O garoto autista nunca se mostrara tão ativo ou preocupado. Mas o olhar de Pedro não estava em Helena ou no homem raivoso. Estava diretamente em Lúcio, como se pudesse ver diretamente na sua alma. Pai, a vulnerabilidade na voz de Pedro atingiu Lúcio como uma flecha. Naquele instante, tudo se desfez. O orgulho, a riqueza, a imagem que ele se esforçava para manter. Era como se todo mundo ao seu redor estivesse girando uma espiral, e ele era o único parado. Então, algo diferente aconteceu. O homem, que antes parecia uma aliada ameaça, olhou para Pedro. Uma mudança de expressão, um reconhecimento de dor. Esse garoto, ele não é o que você pensa, não. Não se metendo comigo. Sua voz se tornava mais sombria. Ele é especial. E você não tem ideia do que isso significa. Um choque ressoou na mente de Lúcio. O homem apontou para Pedro. Olha para ele. Você não vê a dor que ele sente? O vazio? Você não é o único que carrega isso. E quando as palavras caíram, uma onda de realização abateu-se sobre Lúcio. Ele olhou para Pedro, olhou para o homem. A conexão estava se formando como um fio invisível, interligando as vidas de todos eles. E nesta união estranha, uma nova realidade começava a se desenhar. Helena, o homem, agora parecendo quase vulnerável, olhou para a mulher, como se estivesse buscando algo que havia perdido. Diga a ele, diga ao nosso filho quem realmente é. A expressão de Helena percorreu a faixa de sentimentos expostos. A raiva e o medo se transformaram em desespero. Ela olhou para Lúcio, que estava paralisado, a confusão estampada em seu rosto. O menino começava a entender, e o sorriso havia desaparecido completamente. Quem ele é? O que você quer dizer? Lúcio sentiu as palavras como um eco distante. A resposta parecia muito além do que ele estava preparado para ouvir. Esse momento, ecoando na chuva, no murmurinho da multidão, era a revelação. A rede que conectava vidas estava prestes a ser desenrolada. E a verdade o atingiu como um trovão em um céu limpo. O que realmente significava ser pai? Ele estava prestes a descobrir. Mas o que seria isso? E o que Helena tinha a dizer? O mundo ao seu redor se desfazia em sombras, enquanto uma nova luz, sombria e inquietante, começava a iluminar o que antes parecia claro. A tensão no ar cresceu. Lúcio olhou para Pedro, depois para Helena, depois para o homem furioso. Era uma dança estranha, como se cada um ocupasse seu próprio espaço na tragédia. Mas a convergência estava próxima, quase palpável. O que você quer dizer? Repetiu, num sussurro quase desesperado. O homem lançou um olhar longo no filho, depois voltou sua fúria para Lúcio. O que você sabe sobre dor? Dinheiro? Está tão distante disso, não consegue ver? A raiva na voz dele era um grito de socorro. Ele se aproximou, a multidão estava tensa,
Todo mundo se segurava. Helena, diga a ele. Sua voz estava baixando, mas a angústia era clara. Quem ele é? O que você quer dizer? A voz de Lúcio começou a tremer. O que estava acontecendo? O sorriso de Pedro havia desaparecido e ele parecia tão assustado. Era um instante, mas Lúcio sentia como se o mundo parasse. Foi então que Helena, respirando pesadamente, se virou para Lúcio. Nos olhos dela havia uma centelha de algo quase frenético e, ao mesmo tempo, uma tristeza profunda. Você não sabe que ele é o seu filho também. Um grito ecoou. Lúcio sentiu como se seu coração parasse. O quê? A palavra escapuliu dele como um sussurro horrorizado. O homem atrás de Helena fez uma pausa, e seu olhar ficou mais intenso. Eu disse, ele é seu filho. Você é pai de Pedro. O silêncio caiu, tão pesado que quase dava para ouvir o eco de suas palavras na mente de Lúcio. O que aquilo significava? Era um pesadelo. A multidão parecia estar segurando a respiração. Os olhares desconcertados agora eram chamas. Pedro olhava para os dois com surpresa, com medo, sua expressão mudando a cada segundo. Pai? O que significa isso? Ele parecia tentar entender. A confusão girava, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. A raiva do homem começou a se misturar com algo mais. Você não a levou a sério, Lúcio. Nunca se importou. Helena viveu sozinha para protegê-lo. Mas ele é seu. Ele precisa de você. A última frase explodiu na atmosfera, como um balão estourando num espaço já apertado. O que estava acontecendo? O mundo de Lúcio estava se desmoronando. Ele olhou para Helena. Ela estava pálida, quase tremendo. Mas havia uma força ali, um vínculo que ele finalmente estava começando a entender. E então, a verdade veio, crua e desgastante. Por que você nunca me disse? As palavras brotaram antes que ele pudesse controlá-las. Eu não pude, disse ela, a voz quebrando. Tive que protegê-lo. O homem ao lado dela balançou a cabeça, um entendimento sombrio nos olhos. Ela fez o que pôde. E agora, Lúcio, você precisa decidir. Será que vai continuar vendo seu filho como uma ideia ou vai agir como um pai? A palavra pai ecoou. Lúcio se sentiu como se alguém tivesse jogado água fria nele. Soube naquele instante que precisava mudar, mas havia um peso no ar, um aguilhão na sua alma. O olhar de Pedro o cortava, inquieto e ansioso, cheio de perguntas sem respostas. E então, uma sirene ao fundo cortou o silêncio, despertando Lúcio de sua mentalidade. Ele olhou para o homem, depois para Helena. As luzes de um carro de polícia piscavam à distância. A realidade estava se fechando ao redor dele. E o que viria agora? A pressão aumentava. As pessoas que antes observavam, agora murmuravam. As opiniões se formavam como nuvens pesadas. Lúcio, você está comigo? A pergunta de Helena cortou o espaço entre eles. Uma escolha estava sendo apresentada. E antes que ele pudesse responder, uma sombra passou rapidamente. Uma figura encapuzada surgiu da esquina, correndo em direção à confusão. Não, não é ele, gritou o homem, antes que a figura pudesse se aproximar. E o coração de Lúcio começou a disparar. Algo estava prestes a ocorrer. A reviravolta que ele nunca imaginou estava prestes a se manifestar. O que poderia ser tão devastador? O que mais poderia mudar nessa bagunça? O mundo estava se desestabilizando, e Lúcio estava no meio de tudo isso, enquanto perguntas gritavam em sua cabeça. Uma nova verdade estava prestes a ser revelada, e o que viria a seguir poderia mudar tudo novamente. A figura encapuzada se aproximou rapidamente, seus passos apressados cortando a tensão no ar. Lúcio sentiu seu coração disparar. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas a presença daquela pessoa trazia um frio na espinha, como uma tempestade prestes a eclodir. A multidão se agitou, muitos murmurando, olhando para a cena com olhos arregalados, ansiosos. Não, não é ele.
O homem, que parecia tão furioso, agora tinha o olhar fixo na figura que se aproximava, sua voz ecoando como um trovão entre os murmúrios da multidão. Mas Lúcio não pôde resistir a acompanhar o movimento. Todos estavam em expectativa, como se o tempo tivesse parado. "Pedro, fica atrás de mim!" gritou Lúcio instintivamente. O menino, porém, estava paralisado, os olhos fixos na pessoa que se aproximava, absorvendo cada detalhe. O capuz caiu ligeiramente, revelando uma face que Lúcio nunca esperaria ver ali. O choque atravessou o ar como um raio. Maria, o nome escapuliu de seus lábios em um sussurro. Maria, sua ex-esposa, que ele não via há anos, apareceu na cena, com uma expressão de desespero que somente o caos poderia explicar. Ela não deveria estar ali. O que ela estava fazendo? A multidão perdeu a voz, mas os rostos mostravam deslumbramento e curiosidade. O homem que antes parecia a maior ameaça, agora olhava para Maria como se estivesse à beira da loucura. "Você não deveria ter vindo." Ele estava agitado, fazendo todos ao redor recuarem, menos Lúcio, que estava preso numa confusão de emoções, a cabeça girando. Ele não conseguia puxar o olhar de Maria, que agora parecia mais frágil do que nunca, com os olhos cheios de lágrimas. Eu precisava. Ele precisa saber a verdade." Sua voz tenta ser firme, mas o medo era visível. "Ele precisa saber que vocês são irmãos." As palavras de Maria ressonaram como um tiro em um silêncio absoluto. Lúcio sentiu o mundo desabar ao seu redor enquanto tentava processar a informação. O que ela estava dizendo? Pedro, agora pálido, olhou para Maria e depois para Lúcio. "Irmãos? Como assim?" Sua voz tremia, e Lúcio podia ver a confusão misturada ao medo nos olhos do garoto. O homem ao lado de Helena ficou em choque, e Helena, com lágrimas escorrendo, olhava para Maria como se ela fosse o espírito ressuscitado. "Não! Não pode ser!" Lúcio tentou recuperar o controle, mas sentiu um nó se formar em sua garganta. "Isso não é possível. Faz tanto tempo que você desapareceu, Maria. Como você pode ter um filho sem me contar?" A fúria e a dor se misturaram em seu peito, e cada palavra se tornou um eco distante. A revelação o golpeou como um soco. Os murmúrios da multidão se intensificaram, rostos se entreolhando, alguns apontando, outros cochichando. A cena tinha se tornado um espetáculo, e Lúcio estava no centro de tudo. Eu não podia te dizer. Eu não sabia como." Maria disse, a voz sufocada, fazendo os olhos se estreitarem de dor. "Você estava tão envolvido em sua vida, Lúcio. Eu não queria atrapalhar." Helena, agora parecendo uma sombra, apertou a mão do garoto e se virou para Maria. "Você não tinha o direito de esconder isso. Ele é o nosso filho." A raiva na voz dela, misturado com desespero, ecoava a verdade crua da situação. "Ele é o quê? Nossos filhos?" O homem quase gritou, o diálogo se transformando em um caos. "Como você pode dizer isso? Eu acreditei que estava protegendo-o." As peças do quebra-cabeça estavam se montando de maneira inesperada. O que antes parecia claro, agora era uma névoa de confusão e dor. Lúcio estava em choque. Sua esposa, que havia deixado marcas profundas em seu coração, agora se mostrava a chave de um segredo devastador. Ele olhou para Pedro, que parecia perdido, buscando uma resposta, buscando um pai em meio a tanta confusão. O garoto estava tão temeroso, tão vulnerável. "Maria, isso não faz sentido." Lúcio gritou, a adrenalina correndo por seu corpo. "Como você pode dizer isso agora? Isso não é o que todos precisam ouvir." E assim a verdade ficou flutuando no ar, como uma sombra. E enquanto a chuva começava a cair mais forte, Lúcio percebeu que todos estavam esperando por uma decisão. Cada olhar estava fixo nele, e no marco de tantas vidas interligadas, uma nova realidade estava prestes a se desenrolar. Estava tão perto de um novo começo,
Mas Lúcio sentia apenas o peso do passado esmagando sua compreensão. O que ele diria agora? Como reagiria ao ouvir que seus mundos estavam colidindo de maneira tão violenta? Eu preciso de uma resposta, Lúcio. A voz de Maria cortou o ar novamente, e naquele momento, tudo o que ele pensou que sabia desmoronou. O panorama de dor e revelação tornava-se mais intrincado. O que isso significava para Pedro? E o homem? Helena, presa entre tantas emoções. As questões gritavam na mente de Lúcio enquanto a tempestade se intensificava. A verdade estava a caminho de desvelar mais do que qualquer um poderia suportar, e ele sentia o chão se mover sob seus pés. A figura encapuzada se aproximou rapidamente. O coração de Lúcio disparou. Ele tentava processar as palavras de Maria, mas sua mente girava. Pedro e esse homem são irmãos? Como assim? A multidão aumentava, murmurando e se espremendo para ver o que ia acontecer. Maria, você tem que estar brincando. Lúcio quase gritou. Um nó se formou na sua garganta, e ele mal conseguia falar. O homem que havia gritado antes parecia estar tão perdido quanto ele agora, a raiva em seu olhar dando espaço a uma confusão palpável. Tem que ser verdade. Você precisa ouvir, Lúcio. Maria gritou de volta, e a tempestade de emoção deixava o ar pesado. A chuva começava a cair mais forte, como se o céu estivesse acompanhando a intensidade da cena. Helena e eu, nós escondemos isso por muito tempo, mas é hora da verdade sair. O que ela estava dizendo? O que mais estava por trás disso? Lúcio olhou novamente para Pedro, que estava com os olhos arregalados, sem entender nada. O menino agora parecia uma sombra do que era um momento antes. O sorriso tinha evaporado e dado lugar a um olhar de pura incerteza. Você não é só meu filho, você é o irmão dele. Maria apontou para o menino que estava ao lado de Helena. Sua voz aumentava. Aconteceu em uma noite fatídica, quando tudo se desmoronou. Eu não tive escolha. Eu tive que mantê-los seguros. Com cada palavra, a bomba se tornava mais intensa. Lúcio sentiu a pressão aumentar no peito. Como ele não percebeu isso antes? O que realmente havia acontecido naquela noite? Olhando para o homem, que parecia ter tanta raiva, ele começou a entender uma parte da história que nunca tinha sido contada. Mas o que você quis dizer com protegê-los? Soou como um grito de desespero. Maria estava trêmula, e Lúcio se perguntava o que mais ela estava escondendo. Porque o pai deles... Ela hesitou, e o homem à sua esquerda interrompeu. Ele está aqui. Ele deve saber. O choque que atravessou Lúcio foi quase palpável. Quem? Quem é o pai deles? Ele não aguentava mais essa tortura. Olhou de novo, profundamente, e algo em sua mente começou a ligar os pontos. O homem olhou para Pedro com um olhar angustiado. O pai é o mesmo que traiu todos nós, o mesmo que fez com que tudo isso acontecesse. As palavras ressoaram como uma explosão, um furo na novela que Lúcio havia construído. O olhar de Pedro misturava confusão e terror. Não! Gritou Lúcio, sem querer acreditar. Isso não pode ser verdade! Mas no fundo havia uma faísca de reconhecimento. Lúcio olhou de um para o outro, de Maria para Helena e para o homem. O que mais estava escondido? Os dois precisam de você agora, Lúcio, Maria disse, as mãos tremendo. Este homem pode te ajudar. Ele sabe mais do que eu. Mas você precisa acreditar que somos todos parte da mesma história. O que estava acontecendo? A cada palavra trocada, Lúcio sentia o chão se mover sob seus pés. Ele olhou mais uma vez para o homem, seu coração pesado de desconfiança. Queria saber mais, mas a tensão na atmosfera era como uma corda se esticando, prestes a estourar. A multidão observava em silêncio, cada um aguardando a próxima reviravolta. Então, de repente, a figura encapuzada deu um passo à frente, retirando o capuz de sua cabeça. O rosto que apareceu causou um choque em todos.
Um rosto familiar, mas de um passado que ninguém esperava. Era uma mulher que ele conhecia pessoalmente, uma antiga amiga da escola, que sumira anos atrás. Surpresa, Lúcio! Sua voz era clara, mas não havia alegria, apenas um leve tom de amarga necessidade. Eu trouxe você aqui para enfrentar sua verdade. A multidão agora estava paralisada e a tensão atingiu um pico. As revelações estavam apenas começando e a noite carregava segredos que estavam prestes a ser expostos como nunca antes. E enquanto Lúcio tentava absorver tudo, uma sirene de polícia soou mais próxima, interrompendo o silêncio carregado de segredos. O que isso significaria? O que mais estava por vir? A figura encapuzada se aproximou rapidamente, fazendo com que a tensão nos rostos da multidão aumentasse. Lúcio mal conseguia absorver as palavras de Maria. Você é pai deles. Como ela pôde dizer isso? O choque era palpável, e o silêncio estava tão denso que parecia conspirar contra ele. Surpresa, Lúcio, a velha amiga disse. Mas o que parecia ser uma revelação chocante se tornava um turbilhão de sentimentos dentro dele. Lúcio ficou paralisado, absorvendo a verdade que ameaçava desmoronar sua existência. O olhar de Pedro, que flutuava entre a confusão e o medo, perfurava seu coração. E então, uma explosão. Um estampido ensurdecedor ecoou pela rua. O barulho trouxe à tona gritos de desespero e pânico. As pessoas começaram a correr, as vozes misturadas em um coro de horror. Lúcio se virou abruptamente e viu uma figura correndo entre a multidão, um homem com uma arma na mão. O mundo ao redor distorcia-se em caos instantâneo. Corre! Gritou Lúcio, puxando Pedro para trás. O menino hesitou, paralisado pelo medo, enquanto Lúcio puxava o garoto pela mão, tentando encontrar um caminho para se afastarem da violência que se instalava. A cena, que antes estava envolta em segredos e revelações, agora se transformava em um pesadelo real. O homem sem rosto apontou a arma, e tudo parecia em câmera lenta. Não! Gritou o homem, que era um estranho para Lúcio, mas de alguma forma ele agora fazia parte da verdade. A presença imponente do homem, que antes parecia angustiado, tornara-se um defensor, como se lutasse por algo além de si mesmo. Uma bala disparou, e o som ricocheteando nas paredes fazia a cabeça de Lúcio girar. Um dos tiradores havia caído ao chão, o caos explodindo em volta deles como fogos de artifício, mas com a cor da tragédia. Bandeira! Ele reconheceu a palavra entre o grito da multidão. A mensagem estava clara, e havia uma nova urgência: proteger os inocentes. Muitos estavam em pânico, mas Lúcio sentiu algo pulsando dentro dele. Algo que ele não sentia há muito tempo. Era uma vontade, um desejo intenso de proteger Pedro. E de repente, as palavras de Maria reverberaram em seu cérebro. Ele é seu filho. A verdade agora parecia presa em algo muito maior do que ele. A figura encapuzada avançou, e enquanto a agitação aumentava, um tiro foi disparado em sua direção. Lúcio gritou e se lançou na direção de Pedro, mas o momento foi como uma eternidade. Uma sombra atravessou o caminho, e antes que ele conseguisse entender, um corpo caiu na frente dele. Maria. O impacto do tiro ecoou e Lúcio ficou paralisado. Os olhos arregalados ao ver a figura dela, antes tão vibrante, agora no chão, com uma expressão de dor e surpresa. Não! Não! Lúcio se agachou, o pânico tomando conta dele. A multidão ficava em círculos, mas ao mesmo tempo ele só via Maria. O sangue se espalhou, e a realidade daquela cena começou a entristecê-lo profundamente. Sua mente girava entre o que ele acabara de descobrir e a terrível verdade diante dele. A luz da sirene de polícia piscava cada vez mais próxima, mas em vez de alívio, Lúcio sentia um eco de desespero. O homem que antes era um estranho, agora se aproximava.
olhar de horror misturado com fúria e determinação. Ela te protegia, Lúcio, porque não você ouviu antes. Ele gritou, mas a agitação os envolvia, fazendo com que todos se sentissem impotentes diante da cena. E ali, no cenário distorcido pela dor e pelo desespero, Lúcio soube que o que deveria ter sido uma revelação de união se transformara em uma tragédia sem precedentes. O que mais poderia acontecer? O que mais estava escondido nas sombras do passado? Enquanto as sirenes se aproximavam, Lúcio percebia que o verdadeiro horror não era a traição, mas o que estava prestes a se desenrolar. A verdade tinha um preço, e ele estava prestes a pagar por isso. Ele sentiu seu coração despedaçar, enquanto o futuro se tornava uma grande interrogação. A figura encapuzada se aproximou rapidamente e a multidão parecia paralisada. Lúcio sentiu seu coração acelerar enquanto ele tentava processar as palavras de Maria. Ela tinha dito que Pedro e aquele menino eram irmãos. O quê? Era tudo tão confuso, e agora havia um tiro disparado e Maria havia caído. Não, 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 não! O grito de Lúcio ecoou pela rua, e ele se lançou sobre ela, tentando manter a cabeça clara em meio ao caos. O sangue jorrava e Maria estava no chão, a vida escorrendo dela como uma vela se apagando. A dor atravessou seu peito como uma lâmina. Pedro! Ele gritou para o filho, que estava paralisado, os olhos arregalados, mas Lúcio não podia se afastar de Maria. Fica perto, não se move! Ele se virou de volta e viu o homem que havia gritado antes, recuperando a compostura e olhando para a cena com uma expressão que Lúcio não conseguia entender. Havia sirenes ao fundo agora, mas a realidade o cercava como uma tempestade. O homem se aproximou. Sua expressão era um misto de preocupação e raiva. Ela estava tentando te proteger, Lúcio. Você não percebe isso? A raiva na voz dele cortou como faca, mas não havia tempo para discutir. As pessoas estavam correndo e o pânico era palpável. O mundo à sua volta se tornava um borrão frenético, mas Lúcio sentia o tempo se arrastando. Ele sabia que precisava agir. Chama uma ambulância! Gritou para um transeunte, enquanto cuidadosamente tentava pressionar o ferimento de Maria com suas mãos trêmulas. Você não vai acreditar no que ela sabe, disse o homem, agora mais perto, suas palavras escorregando pela superfície da tragédia. Você precisa ouvir a verdade antes que seja tarde demais. O apelo dele parecia insensato naquele momento. O que mais poderia ser revelado agora? Maria abriu os olhos fracos e nebulosos. Lúcio! Sua voz estava quase inaudível. Os lábios dela se moviam, e ele se inclinou mais perto, seus olhos fixos nela, não se importando com o mundo ao redor. A verdade sobre Pedro. Ela estava lutando, e Lúcio sentiu um nó se formar na garganta. O que ela poderia revelar que transformaria ainda mais tudo o que ele conhecia? Por favor, Maria, não! A súplica escapuliu, enquanto o desespero começava a tomar conta dele. Uma sombra passou pelo rosto de Pedro, mas ele estava paralisado, sem entender. O homem olhou para Lúcio, igualando o medo em seu olhar. Pedro, ele não é só seu filho. Maria murmura fracamente, cercada pela multidão agora agitada, e o tempo parecia estagnar novamente. Ele é parte de algo muito maior, algo que precisa ser revelado por todos nós. Então, antes que Lúcio pudesse processar, as sirenes chegaram, luzes vermelhas e azuis cortando a escuridão da noite. O caos tomou conta mais uma vez, e Lúcio só conseguia olhar para Maria, desejando fazer o tempo voltar, mas algo dentro dele estava mudando. Como se todas as revelações, todas as decisões erradas estivessem se acumulando e agora estivessem prestes a explodir. A multidão começou a se dispersar, alguns assustados, outros curiosos demais para se afastar. Quem é você realmente? Lúcio perguntou ao homem, voltando a atenção para ele com um novo entendimento. Por que você sabe de tudo isso? O homem hesitou. Parecia que as palavras estavam prestes a rasgar a camada da realidade que Lúcio conhecia.
porque eu sou o responsável por tudo isso. A confissão pulsou no ar como uma bomba prestes a explodir. Lúcio sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Você e Maria, vocês não sabem, mas são parte de um jogo muito maior. As luzes da polícia piscavam, mas Lúcio só ouvia seu coração, batendo rápido, a adrenalina torrencial na corrente sanguínea. Não, gritou Pedro, agora parecendo despertar de seu transe. Não pode ser, você está mentindo. A cena tinha se tornado um redemoinho, com revelações se desenrolando a cada segundo. Lúcio queria gritar, mas as palavras falharam enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se mover rapidamente, mudando o curso de suas vidas. E no meio daquela confusão, uma ideia horrenda surgiu em sua mente. O que realmente significava tudo isso? Quais segredos fariam parte da realidade deles, que ele mal conseguia imaginar? Enquanto as luzes da polícia cortavam a escuridão, Lúcio sentia que a verdade estava prestes a desmoronar tudo em que ele acreditava. A sirene cortava o ar, mas o verdadeiro som que ressoava nas veias de Lúcio era o da incerteza. O que mais aquele homem sabia? O que estava prestes a ser exposto? As dúvidas pairavam pesadas, e ele percebeu que tudo estava prestes a mudar, e ele estava no epicentro deste desastre. A sirene cortava o ar e a tensão atingia seu pico. Lúcio sentia o coração disparar enquanto as palavras do homem ainda ecoavam em sua mente. Eles eram irmãos? O que significava isso? E aquela figura encapuzada, quem era ela de verdade? O olhar dele se desviou de Maria, que agora estava estendida no chão, e se fixou em Pedro. O menino estava paralisado, buscando respostas. Um barulho atrás dele fez Lúcio se virar. A figura encapuzada estava agora mais próxima. O capuz que antes escondia o rosto foi totalmente removido, e seus olhos brilharam sob as luzes da sirene. E ali estava Luana, a antiga namorada de Lúcio. O mundo ao redor parecia girar, e ele sentiu um frio na espinha. Luana, o que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta dele, misturada com desespero. Lúcio, você não entende, Luana disse, a voz tremendo. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu precisava que você soubesse a verdade sobre Pedro e sobre... Ela hesitou, o olhar cheio de dor. Sobre o quê? Perguntou Lúcio, sem saber se queria ouvir. O homem ao lado de Helena olhava de volta, confuso. Sobre o que aconteceu quando nós terminamos. A expressão dela era de agonia, e as palavras escaparam com dificuldade. Eu não sabia como te dizer. Eu não queria que você se machucasse mais. Mas o que eu fiz? Está ameaçando tudo o que você ama. Então é verdade? Lúcio franziu o senho. Havia algo mais que você estava escondendo? O pânico começava a se formar como um filme na mente dele. As memórias amargas do passado ecoando. Luana olhou para Pedro, e o garoto parecia absorver tudo, a confusão estampada no rosto. Você tem que entender, eu sou muito mais do que uma ex-namorada. O que aconteceu em sua vida, em nossas vidas, eu deveria ter sido mais clara. Você precisa ouvir. O homem que estava furioso há instantes, agora parecia interessado. A tensão de sua expressão dissolvendo-se em uma mescla de perplexidade e expectativa. A verdade pode salvar todos nós, ele disse, como se quisesse que Liana prosseguisse. Nós estávamos em um relacionamento muito complexo, e eu não sabia que estava grávida quando tudo aconteceu, Luana começou. E mesmo em meio ao caos, a multidão prendeu a respiração. Pedro não é só seu filho. Ele é também meu. Lúcio ficou sem palavras. O que significava isso? Ele olhou para Pedro, que agora se moldava em uma confusão emocional palpável. Eu sou irmão dele? Mas como? Isso não faz sentido. O medo e a dor começaram a escalar. A insinuação de uma teia de mentiras se fechando ao seu redor. Mas é verdade, Pedro e aquele menino,
Eles são ligados por um segredo que você não sabe. E quem está por trás disso? A voz de Luana falhou, e lágrimas começaram a correr por seu rosto. Quem está por trás disso é mais perigoso do que você imagina. Você precisa descobrir antes que seja tarde demais. Antes que Lúcio pudesse processar todas aquelas revelações, um grito repentino cortou o ar. Cuidado! Alguém gritou da multidão, e então tudo se moveu em câmera lenta. O homem que havia disparado primeiro agora voltava com uma arma em punho. Era a mesma figura encapuzada com quem Lúcio havia se deparado momentos atrás. A luz tremulante da sirene refletiu no metal da arma enquanto um tiro ecoou. Lúcio se atirou na direção de Pedro, mas o olhar de Luana cruzou seu caminho. Não, Lúcio, você precisa! Gritou ela, e o mundo deu uma volta radical. Ele percebeu que a pessoa que amava poderia ser a chave de tudo, mas também sua maior fraqueza. Um momento intenso, e então um grito cortante ressoou na atmosfera. Uma nova onda de caos se instalou. As pessoas corriam em desespero. As luzes da polícia passavam em flashes, enquanto a dramática revelação abria novas feridas. O que significava toda aquela confusão? Como tudo o que ele acreditava ter feito sentido estava agora se desmoronando. Luana, você sabia. Por que não me avisou antes? Lúcio gritou, enquanto a cena em volta dele se transformava em um pesadelo vibrante. O que mais estava escondido nas sombras? Ele estava prestes a descobrir que, em um jogo tão profundo de amor e traição, a verdade poderia ser mais letal do que qualquer bala disparada naquela noite. O som da sirene cortou o ar, mais uma vez, e Lúcio sentiu seu coração disparar. Agora, tudo parecia um pesadelo de dimensões horríveis. Ele olhou de Maria para Luana, a antiga namorada, em choque total. As palavras dela ecoavam na sua mente, enquanto o pânico crescia ao seu redor. Luana tentava se aproximar, mas o homem que antes estava furioso a segurava pelo braço. Tudo isso é culpa sua. Você a trouxe para esse caos. A raiva explodia, mas o olhar dele era inquieto, quase desesperado. Ao mesmo tempo, a atenção da multidão se voltava para um novo conflito. E Lúcio percebeu que ele estava perdido em meio ao caos. Sua mente girava. A verdade que Luana dissera agora parecia um labirinto sem saída. Precisamos sair daqui, Lúcio gritou, segurando Pedro pela mão. O menino estava paralisado, ainda em choque com tudo o que estava acontecendo. Venha! Lúcio puxou Pedro em direção à saída da rua, mas então sentiu algo puxá-lo para trás. Não podemos ir! Maria exclamou. Sua voz era um sussurro desesperado. Luana tem razão, você precisa saber. As palavras dela empurraram Lúcio de volta à realidade da cena. Então, com um movimento rápido, a figura encapuzada avançou novamente. Agora sem hesitação. Para! Todos fiquem onde estão. A determinação na voz dela fez com que Lúcio congelasse. Era como se ela estivesse no comando. E ele não entendia como isso era possível. Volte aqui, Luana! Gritou o homem, e naquele momento tudo se transformou em caos. Ele puxou a arma novamente, apontando diretamente para a figura do passado que havia retornado. Não pense que você pode sair dessa. A multidão gritou, passou a correr na direção oposta. O medo era palpável, mas Lúcio estava paralisado. Ele não sabia o que fazer. Não, não faça isso. A súplica saiu de seus lábios em um sussurro atordoado. Calem a boca todos vocês. A figura encapuzada gritou. Então, algo aconteceu. Aquele homem que antes parecia imbatível, agora parecia vulnerável. O olhar dele se suavizou ao ver Luana. Por que não foi honesta comigo, Luana? O que mais você está escondendo? Eu tentei proteger as crianças. A tensão era insuportável. Eu não sabia o que fazer. Quando percebi, era tarde demais. Eu só queria que você estivesse em segurança. Luana estava em lágrimas, e Lúcio sentiu uma faísca de empatia por ela. Mas antes que pudesse pensar, algo cambaleou na multidão. Outro homem, vestido de forma comum,
mas com um olhar determinado, empurrou os outros para o lado e avançou. Todos se afastem. Eu conheço essa história, ele gritou. E Lúcio ficou chocado ao ouvir sua voz. Henrique! Era um amigo de primeira infância, alguém que se afastara quando Lúcio se tornara o homem de sucesso. Como você chegou aqui? Lúcio perguntou, confuso, mas Henrique parecia focado no homem armado. Eu sei o que aconteceu naquela noite. O olhar dele era inflamado de um ódio profundo. Você não pode continuar fazendo isso. Eles merecem a verdade. E tudo explodiu em 1.000.000 de fragmentos. O homem armado hesitou, suas emoções lutando entre a raiva e a dúvida, enquanto a multidão olhava presa em uma mistura de medo e curiosidade. Você sabe de tudo, não sabe? Henrique assentiu, e nesse instante a tensão parecia cortar o ar. A vida deles não é um jogo, é real. Olhe para eles. Eles são inocentes no meio da sua busca por vingança. Vingança? O homem riu, mas não era um riso feliz. Você não sabe o que eu perdi. Então, a revelação chocante chegou como um golpe. Henrique olhou diretamente para Lúcio. Você não sabia que o homem que estava por trás de tudo isso, o pai deles, era o seu pai também. E agora você precisa decidir quem você é. As palavras cortaram como um raio. Tudo o que Lúcio acreditara, seu caminho, suas decisões, tudo estava em questão. Ele olhou para Pedro, que ainda estava em choque, e o mundo começou a girar de novo. O que isso significava? A conexão determinava mais do que ele poderia imaginar. As peças do quebra-cabeça tinham mudado, e agora todas as verdades estavam expostas. O tumulto aumentou ao redor dele, e o desespero tomou conta. O que isso significa para nós? Ele sussurrou, e a pergunta pairou no ar, sem respostas. Lúcio estava paralisado. Olhava para Luana e para o homem, mas sua mente queimava de confusão. O que ele tinha que fazer? As vozes da multidão ecoavam, mas ele só conseguia ouvir o tambor do próprio coração. Seu pai, ele está por trás de tudo. O homem que você pensou que era seu herói, o que pode acabar com a vida de qualquer um com um estalar de dedos. As palavras de Henrique cortaram a atmosfera, e Lúcio sentiu um frio na espinha. O tempo parecia estar se esvaindo entre seus dedos. Calma! Lúcio implorou, o olhar se movendo entre todos. O que vocês querem dizer com isso? O caos estava se instalando novamente, e ele podia sentir o desespero crescendo à sua volta. Você precisa ouvi-los, Lúcio, Luana disse, sua voz agora masculina e cheia de seria desespero. Se eles descobriram, não há tempo a perder. As sirenes estavam mais próximas agora, e os flashes de luz cortavam a escuridão da noite. O que você acha que estava escondido dos seus filhos? O homem, que procurava a verdade de maneira frenética, voltou a se expor. A gangue que está atrás de tudo. Teu pai é o lobo disfarçado de cordeiro. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, enquanto a dor se aglomerava na expressão de Lúcio. Ele olhou para Pedro, e tudo se acalmou por um momento. O menino estava tremendo, mas seus olhos brilhavam com uma luz de determinação. Pai, precisamos sair, agora! A voz dele era clara. É isso, vamos! Lúcio gritou, pegando na mão do filho. Vamos, Maria! Luana, você vem? Lúcio sentiu que cada segundo era precioso enquanto a pressão à sua volta aumentava. Não posso ir, é muito perigoso. Luana sorriu triste, a despedida se formando em seu rosto. Estou aqui para te ajudar a confrontar a verdade. Enquanto todos começavam a correr, um tiro disparou mais uma vez, ecoando em meio à contenção. Cuidado! Gritou o homem que enfrentava a gangue, tentando proteger Luana. O tempo parecia desacelerar, como um filme projetado em câmera lenta, mas havia uma luz se formando. Pedro olhou nos olhos do pai. A gente vai ficar bem, pai. A confiança e a pureza no olhar do garoto iluminaram a escuridão.
Lúcio finalmente sentiu um peso sendo aliviado de seus ombros. Ele arrastou Pedro e Maria e todos começaram a correr. A polícia chegou. As luzes vermelhas e azuis formando um efeito surreal por cima da cena. Mas Lúcio tinha um único objetivo: proteger seu filho. Protegê-los de tudo, da gangue, da verdade, de tudo o que estava se revelando em meio ao caos. E assim, em meio ao desespero e à incerteza, Lúcio tomou uma decisão. Ele olhou para o horizonte, onde raios de luz ameaçavam quebrar a escuridão. A jornada estava apenas começando. Eles seguiam juntos, não apenas como uma família, mas como guerreiros prontos para lutar pela verdade. Vamos descobrir essa verdade juntos, Pedro. Ninguém vai nos separar novamente, ele prometeu, enquanto seguiam em direção ao desconhecido. Era uma despedida não só para as mentiras que o cercavam, mas também um novo começo. E assim, a cena se dissolveu. As sombras foram deixadas para trás, mas a esperança floresceu como um novo amanhecer. O futuro ainda era incerto, mas agora estavam prontos para enfrentar qualquer desafio juntos. Ei, você precisa se inscrever agora no nosso canal e não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação faz toda a diferença. Não espere nem mais um segundo.